Gênesis capítulo 1. No princípio, tudo era vazio, até Deus falar. No começo de tudo, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma, vazia, e havia escuridão. Então Deus disse: haja luz, e a luz surgiu. Deus separou a luz da escuridão, criou o dia e a noite, criou o céu, os mares e a terra seca. Fez brotar plantas, árvores e frutos. Criou o sol, a lua e as estrelas para marcar os tempos. Criou os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais da terra. Por fim, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, homem e mulher, com valor, propósito e identidade. E Deus viu tudo o que havia feito, e viu que era muito bom. Se Deus criou o mundo com a sua palavra, Ele também pode transformar qualquer área da sua vida. Continue com a gente nessa leitura. Gênesis capítulo 2. Deus não criou você com pressa, Ele criou com cuidado. Depois de criar todas as coisas, Deus descansou no sétimo dia e abençoou esse tempo de descanso. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem se tornou um ser vivente. Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem ali para cuidar e cultivar. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, criou a mulher como sua companheira, alguém semelhante, feita para caminhar junto. Assim, homem e mulher foram criados para viver em união, propósito e comunhão com Deus. Isso nos ensina que você não é fruto do acaso. Você foi criado com intenção, valor e cuidado. Seguimos juntos nessa jornada. Gênesis capítulo 3. O pecado entrou no mundo, mas Deus não deixou o ser humano sem esperança. No jardim do Éden, a serpente enganou a mulher, fazendo-a duvidar da palavra de Deus. O homem e a mulher desobedeceram e comeram do fruto proibido. Naquele momento, o pecado entrou no mundo. Eles sentiram medo, vergonha e se esconderam de Deus. Mas Deus os procurou e perguntou: onde você está? Houve consequências para a desobediência, mas Deus também fez uma promessa: da descendência da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Mesmo após a queda, Deus continuou cuidando do ser humano. Deus não desiste de você, mesmo quando você erra. Ele te chama para recomeçar. Seguimos juntos nessa leitura. Gênesis capítulos 4 e 5. As escolhas moldam o caminho e deixam marcas para gerações. Gênesis 4 mostra a história de Caim e Abel. Abel ofereceu a Deus o melhor que tinha, mas Caim deixou a inveja crescer em seu coração. Dominado pelo pecado, Caim matou seu próprio irmão. Deus o confrontou e mostrou que o pecado sempre começa no coração. Mesmo assim, Deus colocou um limite para protegê-lo, mostrando que sua misericórdia ainda estava presente. Em Gênesis 5 vemos uma longa genealogia, mostrando que a vida continua, geração após geração. Ali aprendemos que nossas escolhas não afetam só a nós mesmos, mas também aqueles que vêm depois. Escolher fazer o bem hoje é plantar um futuro melhor amanhã. Seguimos juntos nessa jornada. Gênesis capítulo 6. Mesmo quando o mundo se corrompe, Deus ainda procura um coração fiel. Em Gênesis 6, a maldade se espalhou pela terra. Os pensamentos das pessoas se afastaram de Deus. Isso entristeceu o coração do Senhor. Mas em meio a tudo isso, um homem se destacou: Noé. A Bíblia diz que Noé andava com Deus e encontrou graça diante dele. Deus revelou a Noé que enviaria um dilúvio para limpar a terra da corrupção e pediu que ele construísse uma arca. Mesmo sem ver chuva, Noé confiou, obedeceu e fez tudo exatamente como Deus ordenou. Ser fiel a Deus, mesmo quando ninguém é, pode salvar não só você, mas também quem caminha ao seu lado. Seguimos juntos nessa leitura. Gênesis capítulos 7 e 8. Quando Deus fecha uma porta, é para proteger o que está dentro. No tempo determinado, a chuva começou a cair. As águas do dilúvio cobriram toda a terra. Noé, sua família e os animais estavam seguros na arca, porque Deus mesmo fechou a porta. Por muitos dias, a chuva caiu sem parar. Tudo o que estava fora foi destruído. Mas Deus se lembrou de Noé. As águas começaram a baixar, e a arca descansou sobre o monte Ararat. Noé enviou uma pomba até que a terra estivesse seca novamente. Então Deus chamou Noé para sair da arca e começar um novo tempo. Deus permite tempestades, mas Ele nunca esquece quem confia nele. Seguimos juntos nessa leitura. Gênesis capítulos 9 e 10. Depois do recomeço, Deus faz promessas. Após o dilúvio, Deus falou com Noé e sua família e fez uma aliança com toda a humanidade. Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio
e colocou o arco-íris como sinal dessa promessa. Noé e seus filhos começaram a povoar a terra novamente. As nações se espalharam, cada uma com sua família, sua língua e sua história. Gênesis 9 e 10 mostram que Deus não apenas recomeça, mas também organiza, sustenta e conduz a humanidade ao longo do tempo. Deus é fiel às suas promessas. Mesmo depois de tempos difíceis, Ele continua cuidando do futuro. Seguimos juntos nessa leitura. Gênesis capítulo 11, quando o orgulho cresce, a confusão aparece. Em Gênesis 11, as pessoas decidiram construir uma grande torre para alcançar os céus e tornar famoso o próprio nome. Elas falavam a mesma língua e queriam provar sua força sem depender de Deus. Mas o Senhor viu que aquilo era orgulho e que o coração das pessoas estava longe dele. Então Deus confundiu as línguas e elas deixaram de se entender. Assim, as pessoas se espalharam por toda a terra. A Torre de Babel nos ensina que quando tentamos viver sem Deus, acabamos criando confusão em vez de unidade. A verdadeira unidade nasce quando Deus está no centro, não quando o orgulho toma o controle. Seguimos juntos nessa leitura. Gênesis capítulos 12 e 13. Às vezes Deus manda sair, antes de mostrar para onde ir. Em Gênesis 12, Deus chama Abrão e faz uma promessa: sai da tua terra, da tua parentela, e eu farei de você uma grande nação. Abrão obedeceu sem saber todos os detalhes e confiou na direção de Deus. Deus prometeu a Ben-Colou e fazer dele uma bênção para todas as famílias da terra. Em Gênesis 13, Abrão e Ló prosperaram tanto que não havia espaço suficiente para os dois juntos. Então, Abrão escolheu a paz. Ele permitiu que Ló escolhesse primeiro e confiou que Deus cuidaria do resto. Deus reafirmou sua promessa e ampliou a visão de Abrão. Quem confia em Deus não precisa disputar espaço. Deus honra quem escolhe a obediência e a paz. Seguimos juntos nessa leitura. Gênesis capítulo 14. Deus honra quem confia nele em meio às batalhas. Em Gênesis 14, uma grande guerra aconteceu entre reis. Ló, sobrinho de Abrão, foi levado prisioneiro. Ao saber disso, Abrão reuniu seus homens e foi resgatar Ló. Com a ajuda de Deus, Abrão venceu a batalha e trouxe Ló em segurança. Depois da vitória, Abrão encontrou Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que o abençoou. Abrão reconheceu que a vitória vinha de Deus e entregou o dízimo de tudo. As vitórias que vêm de Deus não alimentam o orgulho, mas fortalecem a gratidão. Seguimos juntos nessa leitura. Gênesis capítulos 15 e 16, Deus cumpre promessas no tempo dele, não no nosso. Em Gênesis 15, Deus reafirma sua promessa a Abrão. Mesmo sem filhos, Deus pede que ele olhe para o céu e conte as estrelas. Deus diz: assim será a sua descendência. Abrão creu, e isso lhe foi acreditado como justiça. Em Gênesis 16, a espera gera ansiedade. Sarai decide ajudar Deus com as próprias mãos e entrega sua serva Agar a Abrão. Ismael nasce dessa decisão, mas Deus mostra que seus planos não precisam da pressa humana, mesmo nos erros. Deus continua cuidando e não abandona ninguém. Confiar em Deus também é saber esperar, sem tentar antecipar aquilo que Ele prometeu. Seguimos juntos nessa leitura. Gênesis capítulo 17. Quando Deus renova a promessa, Ele também renova a identidade. Em Gênesis 17, Deus aparece novamente a Abrão e reafirma sua aliança. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e muda o nome de Sarai para Sara. Deus promete que, mesmo na velhice, Sara daria à luz o filho da promessa. O Senhor estabelece a circuncisão como sinal da aliança entre ele e seu povo. Abraão aprende que, quando Deus promete, Ele também transforma, marca e conduz para um novo tempo. Quando Deus entra em aliança com alguém, Ele não muda só a situação, Ele muda a identidade. Seguimos juntos nessa leitura. Gênesis capítulo 18. Quando Deus decide agir, nada é impossível para Ele. Em Gênesis 18, o Senhor visita Abraão e reafirma a promessa do filho tão esperado. Mesmo com a idade avançada, Deus declara que Sara teria um filho no tempo certo. Sara ri ao ouvir isso, mas Deus responde com uma pergunta poderosa: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Nesse mesmo capítulo, Deus revela a Abraão o que aconteceria com Sodoma. Abraão intercede, mostrando que Deus ouve orações e valoriza um coração que se coloca no lugar do outro. Deus continua realizando promessas, mesmo quando tudo parece impossível aos nossos olhos. Seguimos juntos nessa leitura. Gênesis capítulo 19.
Quando Deus alerta, é porque ainda existe chance de salvação. Em Gênesis 19, 2 anjos chegam a Sodoma e são recebidos por Ló. A maldade da cidade havia chegado ao limite e Deus decide destruí-la. Mesmo assim, o Senhor mostra misericórdia e envia os anjos para tirar Ló e sua família dali. Eles são avisados a não olhar para trás e a fugir para salvar a própria vida. A esposa de Ló desobedece, olha para trás e se transforma em uma estátua de sal. Sodoma e Gomorra são destruídas, mostrando que Deus é justo, mas também misericordioso com quem o obedece. Deus nos chama para seguir em frente e não viver presos ao que Ele já mandou deixar. Seguimos juntos nessa leitura.